Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal da Yassali. Aqui é um lugar onde a gente vai falar de energia, de prosperidade, de abundância e de troca. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero deixar uma frase para vocês. Se nós estamos todos interligados, como que eu posso competir para tirar do outro sem reverberar em mim mesmo? Se eu tô ligado em outra pessoa, como que eu vou tirar dela sem que isso vá reverberar em mim depois? Gente, essa semana viralizou um vídeo, tá? Vou falar bem rapidinho. Foi muito interessante. Era uma dinâmica, e aí o mentor dava um balão para cada um e um palito para cada um. E ele falava assim: quem ficar com o balão até o final vai ganhar R$ 1.000. Pode começar. O que aconteceu? As pessoas olharam para. Algumas pessoas começaram a furar o balão do outro, e outras pessoas que nem estavam se ligando do que estava acontecendo acabaram fazendo isso por repetição. Foi aquele famoso efeito manada. Sabe quando a pessoa vai, o outro tá fazendo, então é isso que eu tenho que fazer, tá? O que eu acho muito mais grave até. No final da dinâmica, o cara falou assim: bom, uma pessoa ficou, ele deu R$ 1.000 pra pessoa e falou assim: o que que eu falei pra vocês? Pra vocês ficarem com o balão até o final. Eu falei pra vocês estourarem o balão da pessoa do outro? Não. E vocês, eu tinha muito mais dinheiro pra dar pra vocês. Mas vocês optaram por tirar das outras pessoas e acabaram ficando sem. Isso é para vocês entenderem que no mundo dos negócios e na vida, a gente não precisa tirar o do outro para ter o que é nosso. Basicamente, foi essa a conclusão da dinâmica. E eu achei muito interessante por dois pontos. Primeiro, porque se todos eles tivessem se unido para preservar o balão um do outro, todos eles teriam R$ 1.000, ok? Segundo, porque houve um efeito manada absurdo. Teve gente que nem queria fazer aquilo e tava furando sem nem pensar, poxa, e se eu não fizer? E na vida também é assim. Às vezes a gente anda no efeito manada. A gente faz a faculdade porque tem que fazer, a gente faz o concurso porque tem que fazer, a gente entra no CLT porque tem que entrar. Quantas vezes a gente já parou para se questionar se essa referência externa que você tem é de fato aquilo que você gostaria de fazer? E como é difícil você ir contra a manada, né? Como é difícil estar aqui fazendo um vídeo para vocês sendo advogada. Como é difícil falar não para algumas coisas porque não me interessa mais. Então, eu queria trazer duas coisas pontuais. Primeiro, eu quero conversar sobre competição. A gente está entrando numa era de cooperação. E se esse vídeo viralizou, isso é a resposta para tudo que eu venho pensando ultimamente. Quando eu era pequena, eu tinha muita dificuldade de competir. E quando eu estava fazendo vestibular, eu estudava muito, eu era muito nerd. E uma vez eu fiz uma mentoria com o professor e mostrei meus simulados, porque eu estava indo muito mal. E ele foi me perguntando da minha infância e eu chorei na sala dele, foi muito vergonhoso. Eu chorei porque ele me fez uma pergunta: por que você tem medo de competir? E aquilo foi tão forte pra mim que eu saí de lá assim destruída da sala dele. E eu pensei, é verdade, eu tenho medo de competir. E aí é uma coisa que minha mãe sempre falava. E depois eu cheguei à conclusão com o passar da vida que eu não tinha medo de fazer a prova, eu não tinha medo de passar no vestibular. Tanto que eu passei. Eu tinha medo de tirar do outro para ter o que é meu. Porque no meu fundo, na minha alma, eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu preciso tirar de alguém para ter. Eu não acredito nessa escassez, nessa falta. Ver esse vídeo bateu de acordo com tudo aquilo que eu penso. Porque veja, uma empresa que produz pneu, tá? Ela produz pneu. Ela depende da empresa que produz o carro, que depende da concessionária que vai vender, que depende do vendedor que está na ponta, que depende do consumidor que vai comprar, que depende do trabalho que paga o consumidor. Vocês percebem que é um efeito cadeia? Vocês percebem que ninguém prospera sozinho? E é sobre isso que eu queria falar para vocês. Um seguidor até acabou me falando assim: mas se você continuar nesse pensamento, você vai ser passada para trás. Passada para trás do quê? Qual que é a sua concepção de ser passado para trás? Porque para mim, a oportunidade que não é para mim, né, que não fluiu, que não aconteceu, não era para mim. E eu acredito piamente que vai vir outra melhor, né? Que eventualmente uma outra pessoa estava precisando mais do que eu e que vai aproveitar mais do que eu. E sabe o que eu faço quando alguma coisa não dá certo? Eu mando amor e luz para aquela pessoa que está no lugar, né? Preencher um lugar, uma vaga ou qualquer coisa, e agradeço porque eu sei que vai vir uma oportunidade melhor.
E isso não é viver no mundo de Sofia, isso é não viver na escassez. Isso é você não viver apegado, porque às vezes a gente tá aqui, ó, eu quero esse fone de ouvido, eu quero esse fone de ouvido, eu quero esse fone de ouvido. Só que ali, ó, na frente tem um fone maior, melhor, e eu não tô nem olhando pra lá, porque eu tô olhando aqui. Isso é viver na escassez. E quando eu falo pra vocês de competir e cooperar, eu não tô dizendo pra gente não fazer nada, ficar só sendo Buda, ajudando as pessoas. Não, não é isso. Eu tô dizendo que se você tiver uma postura cooperativa no seu dia a dia, mesmo que você trabalhe numa CLT, num mercado de competição, e você acreditar que tá tudo interligado, eu tenho certeza que o seu ato de cooperação vai voltar para você. É aquela famosa frase, gentileza gera gentileza. Então, no seu dia, procura, logo que você sair, ir no metrô, qualquer coisa que você for fazer, exercer a gentileza, a cooperação. E você vai ver isso voltar para você de outra forma, não necessariamente naquele ambiente de trabalho, não necessariamente daquele jeito. Vocês sabem que eu sou advogada e eu costumo dizer para os meus clientes: a justiça divina é maior que a justiça dos homens. Muitas vezes acontecem coisas em processos que a gente nem imagina que vai acontecer, tanto para o bem quanto para o mal. Eu fico tentando encontrar as respostas, às vezes eu fico, por que que aconteceu isso? Por que não foi desse jeito? Às vezes é o aprendizado que o cliente tem que ter, às vezes é o aprendizado que eu preciso ter, às vezes eu preciso ser uma pessoa melhor depois disso. Mas de toda forma, no final do dia e do expediente eu falo, tudo bem, muito obrigada. É por isso que eu tô aqui, para ter uma experiência material, para ter aprendizados. E voltando para a competição, quando você sabe que você está interligado a outra pessoa, por fios energéticos, por DNA, por qualquer coisa, se você tira do outro, você está tirando de você. Se você age de maldade, essa maldade volta para você, porque você está interligado. A lei da causa e efeito é uma lei universal. Pode ser que você tire dinheiro, mas você receba em doença. Pode ser, não vai ser a mesma coisa, mas eventualmente você vai entender que isso é reflexo das suas ações. Então, gente, competir é vamos dizer assim, uma falácia, vou dizer, um português mais difícil, mas algo que o sistema criou para vocês continuarem se degladiando aí na vida, no trabalho e se manterem numa prisão. E eu achei muito legal que esse mentor ele fala: as empresas também vão ter que cooperar, porque senão elas não vão sobreviver nessa nova realidade. E é isso, ninguém vende um produto sozinho. O produtor da maçã da feira, ele dependeu da pessoa que faz o adubo, da pessoa que plantou, da pessoa que colheu. É tão simples e tão complexo. E é tão triste quando você vê pessoas que ainda estão nesse momento de escassez, que às vezes tem gente que compete porque acredita que a vida é luta e essa é a única forma de sobreviver. Ok, até aí tudo bem. Às vezes tem gente que compete por maldade. Esse é o pior caso. E para finalizar o vídeo, eu queria deixar uma coisa para vocês. Vejam se vocês não estão vivendo a vida no efeito manada. O efeito manada é o quê? A manada vai toda para um lado e você vai para lá, nem sabe para onde você tá indo, mas você tá indo. Você nunca para se questionar: por que eu faço esse trabalho? Por que eu tô nessa empresa? Por que eu uso esse sistema? Não, você não questiona, você obedece. Isso não significa que você tenha que ser uma pessoa revoltada, mas que você tenha que ser uma pessoa questionadora. Porque é a partir das perguntas que você vai encontrar as respostas. E não o contrário. Não aceite todas as respostas do jeito que elas vêm, prontas. Mas se abra para fazer perguntas e para receber do universo, de Deus ou qualquer coisa que você acredita, as respostas que você precisa, porque elas vêm. Os sinais estão aí para a gente observar, tá bom? Se você gostou, curta, compartilha esse vídeo e até a próxima.